Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira. Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando. Sexta-feira é dia do quê? Sexta-feira é dia de... Não é dia de maldade, viu? Sexta-feira é dia de aprender mais um pouco, fazer a revisão das nossas tarefas, aquilo que nós tínhamos desejado, nossos alvos. Será que nós alcançamos nosso micro resultado? Será que nós estamos... Fala, Julião, tudo bom? Paulo, seja bem-vindo. Estou maratonando suas lives aqui. Massa demais, sejam todos bem-vindos. Bora encher essa noite de alegria. A noite não acabou, sextou e tá só começando. Que top, Julião. Massa demais que você tá gostando. Eu tava buscando aqui um negócio, um texto que me veio na cabeça aqui. E eu não lembro qual que é o lugar que ele tá, mas logo o Espírito Santo me lembra. E aí, como é que foi? Como é que foi a semana de vocês? Olha só, hoje eu tenho uma novidade para vocês aqui. Hoje eu vou ensinar vocês. Deixa a galera chegar, deixa uma galera chegar que hoje eu tenho uma novidade para vocês aqui, ó. Todos muito bem-vindos, Gláucia, Jéssica, Luciana. Seja bem-vinda, Lu. Wesley, Vone Santos. A galera tá chegando com tudo aqui. Bora mandar o... Bora avisar o grupo? Vou avisar a galera que a gente tá ao vivo. Bora avisar a galera que nós estamos ao vivo. Bora avisar a galera? Geral? E aí, quem tá muito animado para aquilo que vai acontecer no final de semana, o desfrute que você vai viver, as coisas maravilhosas que você vai viver. Quem tá bem empolgado aí com aquilo que você vai viver no final de semana. E olha só, hoje tem coisa nova. Eu vou trazer uma pessoa para falar com a gente aqui. Wesley está perguntando, que instrumento você toca? Wesley, deixa eu abaixar o volume, tá alto aqui para vocês. Daqui a pouco o Instagram bloqueia a gente aqui. Ó, eu tô escutando aqui Bethel Music. Você que quer curtir um som massa, assim, Bethel Music é um som da hora na hora que você tá fazendo ali o seu momento de devocional, na hora que você estiver fazendo o seu boot. O Bethel Music, coloca aí, ó. Vou colocar, quem sabe escrever Bethel Music, coloca aí, eu vou escrever aqui. Vai ajudar vocês aqui. Ó, Bethel Music. Essa galera aqui tem um som muito massa. Fala, doutor Clever! Seja bem-vindo, meu amigo. Clebão, hoje eu tenho novidade pra galera aqui, ó. A galera vai descobrir algo novo. Eu vou ensinar vocês, Vamos primeiro divulgar pra galera. Deixa eu chamar a galera aqui. Bora divulgar, chamar a galera pra entrar aqui. A galera entrando aqui, ó. Eu vou mostrar um negócio novo pra vocês aqui. Clebão, muito massa isso aqui que eu descobri hoje, hein? Vai ser top na hora que... Deixa só uma galera entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô escutando aqui Bethel Music. Que me perguntaram que instrumento eu toco. Eu trabalhava com uma galera de música, né? Então eu aprendi a tocar quase todos os instrumentos. Cozinha que nós chamamos, né? Todo instrumento cozinha, que é violão, bateria, contrabaixo, guitarra, teclado, pandeiro, percussão. Então eu aprendi, eu sei um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de todos esses instrumentos aí. E esses instrumentos aí me ajudaram bastante numa época. Eu já compus música, eu tenho música composta. Para quem não sabe, o Felipe também já compôs música. E hoje eu tenho mais novidade aqui para vocês. Olha que interessante, hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, ó. Não vou ensinar não, mas olha o que eu tenho de novidade aqui, ó. Você pegar uma iluminação que tá desse jeito e de repente você faz isso aqui, ó.
Estão escutando aí? Estão escutando aí? Sim ou sim? Ah, isso aqui é legal, né? Eu vou aprender a fazer isso aqui hoje. Felipe Rapper. Ô, Gabriel, olha só essa iluminação aqui, meu irmão. Ó que massa aqui, ó. Ó que top, hein? Hã? Ah! Isso aqui é massa, hein? A galera quer descobrir qual que é o código aqui, ó. Ah! Essa iluminação aqui, a iluminação, ó, amigo, é novidade. Isso aqui, ó. Isso aqui, você quer descobrir? Arrasta pra cima que eu vou te ensinar hoje a como melhorar a iluminação das suas lives. Não faça isso não, é mentira, não faça essas coisas não. Mas hoje... Luz de hotel. Ai, caramba, como é doido isso. Isso aqui eu peguei hoje, eu tava vendo umas coisas, eu falei ontem na live que eu ia fazer um negócio diferente, né, que eu ia mudar um pouquinho o ambiente, né, que o pessoal se sente mais aconchegante quando você muda alguma coisa. Olha a diferença disso aqui para isso aqui, ó. Essa aqui é a luz normal, né? Então quando você mete uma luz assim, ó, eu tô fazendo assim porque é para poder gerar a dúvida, o que ele tá fazendo, né? Mas quando você coloca uma luz assim fica diferente, fica legal, dá um outro ambiente, né? Então o que acontece? Quando você fala de mentalidade, nós estamos nessa semana falando da mentalidade de empreendedor, né? Uma mentalidade que entende governo. Uma mentalidade que entende governo. O que acontece? A mentalidade, quando você tem uma mentalidade de governo, de empreendedorismo, você entende o que é mentalidade de governo. Então, isso que nós fazemos, até mesmo esse detalhezinho aqui que eu fiz, que eu mudei a iluminação, ela gera uma impressão diferente para todo mundo que está assistindo, por exemplo. Então, quando você busca, por exemplo, começar a empreender, você quer empreender, você que não quer empreender, que quer buscar algo a mais no teu negócio, já está empreendendo, na verdade, independente do que você esteja fazendo, esteja fazendo, você tem que sempre buscar trazer a boa primeira impressão. Qual que é a boa primeira impressão que você está trazendo naquele ambiente que você está? Então, às vezes, uma luz de fundo, ela já gera uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo jeito de se enxergar as coisas, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre, primeiro, os 3 T's. Um princípio da riqueza, um princípio dos milionários, um dos princípios dos milionários. Qual que é esse princípio que essa galera vive e que eles aprenderam? Que uma vez eu escutei o Thiago Fonseca falar. Boa noite, Elaine, boa noite, Janaína, boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Bora conectar que hoje tem muita coisa legal. Daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa para estar com a gente aqui. E para vocês que estão empreendendo, que querem entender, a gente vai falar de algumas coisas. Não sei quem foi que falou agora, deixa eu ver quem é que estava falando, que estava maratonando as lives. Quem aí está maratonando as lives e está pegando várias chaves? Quem que falou isso? Deixa eu ver aqui. Foi o... Cadê? O Ju Oliveira. A Ju Oliveira. É isso, né? Ju Oliveira. A Ju Oliveira falou que tá maratonando as lives e ela disse que tá pegando chaves incríveis. Ju, essas lives aqui que eu deixei para vocês, se você pegar todas elas, você vai pegar muitas chaves, muitos códigos e você vai conseguir gerar uma ambiência e criar um mundo diferente para você. E eu tenho certeza disso. Tanto os códigos que a gente trouxe, que eu trouxe, que os convidados trouxeram. Então são coisas incríveis, são coisas que vocês vão viver, vai adiantar muito tempo, vocês vão remir muito tempo, sabe? Fala, Fabião. Fabião, eu recebi sua mensagem lá, eu abri o arquivo lá, só que eu não consegui pelo celular, eu vou abrir no computador lá depois e eu vou compartilhar com o pessoal também aquilo que você fez. Fábio, ele pegou o Take Action
e ele criou uma planilha, lá, um modelo de como você cria, de como que você constrói as suas ações ali, muito massa. Ele pegou, e aí olha que massa, gente. Tudo isso que o pessoal está pegando, vocês estão pegando aqui, tem algumas pessoas que estão sendo muito criativas e estão transformando isso em resultados, entende? O resultado ele vem quando você usa aquilo que você pegou, entendeu e pôs em prática, saca? E hoje é sexta-feira, hoje é sextou. Eu também uso os códigos do meu podcast na rádio, que massa. Que massa, Georgiane. Você tem rádio? Olha que legal, a gente vai começar um podcast, hein? Então, assim, ó, quem tiver aí, quem já tiver essa estrutura e quiser trazer junto com a gente aqui, o Jovens Ogivas vai começar um podcast. E esse podcast eu estou trazendo alguns influencers. E esses influencers eles vão falar todos os dias dentro das 7 esferas de governo. As 7 esferas de governo, elas ditam a cultura de uma nação. Então, qualquer nação, qualquer povo, qualquer raça, qualquer tribo precisa ter essas 7 esferas de influência para que então eles consigam ditar uma cultura. Mas olha que interessante, eles só conseguem ditar uma cultura numa nação quando existe unidade na linguagem das 7 esferas de governo. Vocês estão me escutando bem aí? Tá massa aí? Sim ou sim? Então, o que acontece? Aí que massa! Jô, depois me chama lá, vamos bater um papo, vamos ver como a gente consegue fazer alguma coisa aí juntos com essa galera. Fala, Dudu! Dudu, cara do esporte. Que massa. Então, assim, beleza, vocês estão ouvindo normal, tranquilo. Então, o que acontece? Quando nós olhamos, por exemplo, para 7 esferas de governo, nós temos a pessoa, nós temos o que acontece quando a gente fala de governo. Vou explicar para vocês rapidamente sobre governo, para eu entrar então nos 3 T's que estão dentro de um princípio dos milionários. E você vai entender esse princípio, eu quero que você viva esse princípio. E você vai entender que você não precisa ser milionário para viver esse princípio. Você se torna um milionário quando você vive ele, então você tem um resultado de um milionário com o fato de você estar vivendo todos os dias aquele princípio. Então, quando você vive esse princípio todos os dias, uma hora você vai ter o resultado de quem vive aquele princípio. Então, vamos falar das esferas primeiro, das esferas de governo. As 7 esferas de governo, elas ditam a nação, elas ditam a cultura da nação. Por exemplo, o Brasil tem uma cultura, os Estados Unidos tem outra cultura, a Coreia do Norte tem outra cultura, a China tem uma cultura, o Japão, a Rússia. Hoje eu estava escutando, inclusive uma das esferas é governo, você entender sobre política. Eu estava escutando a live no presidente Jair Bolsonaro, não sei se vocês viram o que vocês acompanham, é importante, eu vou explicar já por que é importante. Ele estava falando, por exemplo, da Rússia, que tem o dobro do tamanho do país do Brasil. Então a gestão de um país como a Rússia é o dobro da gestão de um país como o Brasil. Então eu comecei a entender alguns pontos de vista, o porquê que o presidente do Brasil iria falar com o presidente da Rússia, do outro lado, o que sentido faria, né, para nós termos essa conexão. E aí você vai entendendo as coisas, você começa a entender um pouco mais a fundo como é que funciona, ou por que você tem que estar em tais lugares, por que às vezes você tem que estar no lugar que você precisa, não porque você quer estar, mas você precisa estar nesses lugares. E aí é importante você entender dos tempos, qual é o tempo que você está vivendo hoje. Às vezes o tempo que você está vivendo, você precisa estar nessa empresa, você precisa estar com essas pessoas, você precisa estar nessa família, entende? Às vezes esse é o tempo que você está vivendo, para que você então, quando você precisa estar e fazer o que tem que ser feito, para você ter o resultado que você quer lá na frente. Então, às vezes a gente precisa fazer essas coisas, se conectar com pessoas. A imagem ficou ótima aí, ó. A galera já tá entrando e já tá vendo a evolução aqui, ó. Viu a diferença? Que massa. Então, depois eu quero chamar o João que é cheio de mostrar no Instagram, né, João? De como fazer para fazer uns efeitos legais. Hoje eu fiz um aqui, você nem tava presente, irmão. Eu fiz aqui a transformação, como sair daquela imagem padrão para chegar numa imagem com um fundo dessa cor. Ficou bem legal. Depois eu ensino vocês que estão aqui, tá? Então, assim,
Aí, ó, a galera curtiu, ó. Bora mandar aviãozinho, galera. Então, quando você entende a importância de fazer coisas que precisa para ter o resultado que você quer, então você não faz de qualquer jeito. Você é excelente naquilo que você faz. Você faz com excelência, entende? Quando você faz com excelência aquelas coisas, aí você alcança resultados, entende? Que é o que você quer e ainda muito maiores ainda. Então, quando nós falamos das 7 esferas de governo, as 7 esferas de governo, primeiro você tem que entender que o governo está em você. Você tem que governar sobre você, o autogoverno. Depois que você governa sobre você, você ativa as 7 esferas dentro da sua casa, ou seja, da sua família. Família é uma das esferas. Educação, governo, saúde, negócios, arte e entretenimento e o último é cultura, eu falei? Enfim, essas são as 7 esferas. Quando nós entendemos essas 7 esferas, nós precisamos aplicar elas dentro da nossa casa. Então, por exemplo, na minha família, eu preciso ensinar o meu filho sobre educação. Eu preciso educar meu filho. Eu preciso ter a esfera da economia, ou seja, ensinar para minha esposa, para o meu filho, sobre os números, sobre as taxas, sobre porcentagens. É importante eles entenderem os custos, como é que funciona tudo isso. Quando eu falo de família, dentro da minha família, eu tenho que ensinar a minha família sobre artes e entretenimento. O que eles vão assistir, o que nós assistimos, o que nós vemos, as brincadeiras que nós fazemos, a ativação da criatividade dentro de casa, na nossa criatividade, artes, você pintar, você desenhar. Então eu preciso ativar isso neles. Quando a gente fala dentro de casa de governo, de política, eu preciso mostrar para eles a importância, porque na inteligência bíblica, em Isaías, fala o seguinte, que quando o Senhor levou o povo, tirou o povo cativo e levou ele para a cidade, falou, vocês vão viver aqui na Babilônia. Existe a Babilônia territorial e a Babilônia espiritual. A Babilônia territorial foi um exemplo de como que nós deveríamos viver em tempos onde viveríamos a Babilônia espiritual. Nós estamos vivendo na Babilônia espiritual. Não sei se você sabe disso, mas é nesse tempo. Como que nós devemos nos portar? E lá explica que vocês deveriam estar, nós devemos estar nas cidades, deveríamos prosperar nossos negócios, deveríamos fazer, plantar, colher, nossos filhos deveriam casar, nossas famílias deveriam crescer, nós deveríamos trazer bens e riqueza e paz para a cidade, porque à medida que nós trouxermos essas riquezas e paz, a cidade estaria em paz. E se nós quiséssemos ter uma cidade em paz, nós deveríamos fazer isso. Então, na inteligência bíblica explica até como nós podemos, qual é o lifestyle que nós temos que viver enquanto nós estamos numa Babilônia espiritual como nós estamos hoje. Né? Filipão, o que você está falando de Babilônia? Já lembrou da música do Bola de Neve, né? Caia Babilônia, Que é isso? Que doideira é essa? Você vai estudar sobre Babilônia, galera, vocês vão entender uma parada muito louca. Nós vivemos hoje, lá em Apocalipse fala, e lá em Isaías fala da Babilônia territorial, e em Apocalipse fala da Babilônia espiritual. E nós vivemos hoje tempos onde nós vivemos a Babilônia espiritual. E nós precisamos entender como nos portar, como viver. Quando nós falamos, cara, tu tem que empreender, tu tem que crescer seus negócios, você tem que prosperar, você tem que viver esse lifestyle como nós vivemos aqui. Cara, o que a gente está querendo dizer? É como o estilo de vida que Jesus, que o Senhor nos disse para viver enquanto nós vivemos nessa terra. Vai chegar uma hora que nós vamos viver a primeira morte, aí depois vem a segunda morte, alguns vão viver a terceira morte, aí vem a Nova Jerusalém, aí vai ser um outro momento. Com a Nova Jerusalém aqui, aí é outra vibe, é outro momento. Mas agora, como nós temos que viver, é viver governando sobre todas as coisas. Então, quando eu entendo essas 7 esferas, eu primeiro aplico em mim o governo sobre o meu corpo, sobre minha alma e sobre o meu espírito. É o CAI. Eu tenho que governar sobre o CAI, corpo, alma e espírito. Entender os meus limites, é ativar as 7 camadas da identidade, como eu já falei para vocês. Eu ativo as 7 camadas da identidade, governo sobre mim, corpo, alma e espírito. Aí então eu parto para minha família, governo e ensino o governo para eles. Por exemplo, sobre saúde, eu tenho que incentivar meus filhos, minha esposa, eu mesmo. Sobre saúde, nós temos que estar saudáveis. Sabe por quê?
Se você não estiver saudável, no meio da jornada você não aguenta o pique. Nesse ritmo frenético que nós vivemos aqui, é um ritmo que muita gente não aguentaria. Ontem eu estava falando na live com o Kleber e uma das coisas que, na reunião que nós tivemos com o Pablo mais cedo, uma pessoa disse pra gente o seguinte: vocês trabalham como 10 pessoas, cada um de vocês equivale a 10. Nunca vi. E não é que a gente trabalha, é que a gente sabe desfrutar e investir o nosso tempo, saca? A gente aprendeu o tempo todo nessa zona, buscando essa zona de desconforto. Não é bom ficar na zona de conforto. A zona de conforto impede você de crescer. A zona de conforto não deixa você evoluir, não deixa você ir para lugar nenhum. A zona de conforto, ela trava você e ela te faz começar a estagnar. E aí, um dia que você fica parado é como se fosse 10 dias, 20 dias, 30 dias, um mês, 2 meses, que você não está evoluindo. E aí, para você voltar naquela frequência, para você voltar naquela pegada de novo, é que nem academia. O Dudu tá aqui, o Dudu manja de academia. Quando você para de fazer atividade física, vocês devem ter passado por isso. E você vai querer voltar de novo, nossa, como é desafiador. É ruim demais. Por quê? Porque seu corpo ele fala, já testamos isso aqui, não deu certo. Nem tenta fazer de novo. Então é assim que acontece. Então quando você vive um lifestyle, como na inteligência bíblica diz que nós devemos viver, que é esse lifestyle de crescer e multiplicar e fazer os negócios crescerem, trazer riquezas para a cidade, porque a riqueza que nós trazemos para a cidade e traz a paz para a cidade, e essa paz que tem na cidade vai também refletir na gente. Então nós somos representantes. Por isso que é importante você entender sobre política, sim. Felipe, eu odeio política, eu não quero ver isso. Você está deixando algo muito importante, de fazer algo muito importante. Você precisa entender. Não tem a ver com gostar. Lembra que a gente falou? É fazer o que precisa para ter o resultado que quer. Felipe, mas falar de política, entender de política vai me ajudar em quê, Felipe? Vai me trazer que resultado? Gente, vai chegar a hora que vai vir as eleições. Ah, é só eu pegar, ver qual que é o meu guru espiritual, qual que é o meu guru financeiro, quem que esses caras estão votando, eu vou votar junto. Já começou errado. Você não está no governo. Isso é ser escravo. Isso é você ser subordinado. Você tem que entender que você tem que estar no comando. As escolhas suas. Tem que ser sua, não tem que ser de ninguém. Ninguém pode escolher por você. Aprenda isso, viva isso. Tenho certeza, meus amigos e minhas amigas, do fundo do meu coração, que vocês vão viver coisas sobrenaturais. Entende? Agora, quando nós entendemos essa questão das 7 esferas de governo, o governo está primeiro em nós, depois na família, e depois o que nós precisamos entender sobre governo? Nós vamos governar para fora, nós vamos governar para qual esfera? Eu preciso entender, por exemplo, se a minha vibe é a educação, a esfera que eu vou governar, a esfera que eu vou atuar primeiro, tem que ter a ver com educação. De que adianta eu ser um produtor de conteúdo e minha esfera ser educação, e aí eu vou ensinar alguém, eu vou trabalhar com alguém na área de artes, na área de economia, na área de saúde. Então o que acontece? O meu cliente e a gente tem que alinhar. Por exemplo, outra esfera que ele atua, tá? Eu vou pegar aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei, aquilo que eu quero, na esfera que eu sei que eu tenho que atuar, que é educação, e vou transferir. Então a esfera do meu cliente é saúde. Então eu vou combinar com ele, falar, olha, eu vou entregar o meu melhor conteúdo se eu entregar o conteúdo de saúde ensinando sobre isso, trazendo características de educação, porque aí eu vou me sentir completo. Sabe aquela sensação de você fazer algo que você fala, eu podia estar dando mais, mas eu não consigo, parece que eu não consigo avançar? É porque você não está alinhado na esfera que você tem que estar, que você tem que atuar, que é a esfera de governo sua, e onde você está entregando, você não consegue entregar, porque é outra esfera. Então essa confusão acaba atrapalhando você e você não consegue se entregar, ter a sensação de que você está doando 100%, você está entregando 101% do que você podia entregar, entende? Essa clareza ela tem que vir. Agora, dentro disso nós temos os 3 T's, que é o princípio dos 3 T's, que se você começar a aplicar hoje, você vai ter o resultado que os milionários têm. A diferença sua para um cara que é milionário hoje é que ele aplicou mais tempo que você esse princípio. A principal coisa é essa. Então, se você aplicar esse princípio, você vai ter o resultado que esses caras têm.
Esse é um dos princípios, não é o único princípio, mas esse é um dos princípios. E qual que é esse princípio, Felipe? É da generosidade nos 3 T's. É ser generoso. A generosidade, ela é um princípio da riqueza. Ser generoso nos 3 T's. Primeiro, no teu tempo, anota aí. Você precisa ser generoso no seu tempo. Você precisa ser generoso nos seus talentos. E você precisa ser generoso com seus tesouros. Você precisa ser generoso no tempo, no seu talento e no seu tesouro. Quando você entende isso, como que eu vou ser generoso no meu tempo? Olha que interessante. As fases às vezes que você está, você não tem tesouros. Você não consegue ser generoso com tesouros, mas você tem tempo e você tem talento. Então, na fase que você está, pode ser que você precise construir o seu poço, construir algo. E aí você vai ser generoso no seu tempo e no seu talento, para você construir isso. E lá na frente ele vai te dar um resultado para você também ser generoso nos tesouros, naquilo que você vai entregar para outras pessoas. Eu estava vendo uma live do Rick Chester. Vocês conhecem o Rick Chester? Quem conhece o Rick Chester aí? Coloca aí. O Rick Chester ele trabalhou muito tempo como empreendedor. Olha só, o Rick Chester ele trabalhou muito tempo como empreendedor de rua, vendedor de rua, de água, ele vendia água e tudo mais. E esse cara teve uma virada absurda. E essa virada que ele teve, esses dias ele estava numa live, e ele nessa live, ele entrou na live ao vivo com um cara lá no Rio de Janeiro, estava vendendo doce, né? E tava chovendo. Ele falou: cara, eu não consigo ver um empreendedor assim que eu já comovo meu coração. O cara tá na chuva aqui e não parou, tal. E aí eu fui lá, eu fui ver a live dele. Aí ele foi falando, né, que ele para porque é interessante. Ele sente no coração que ele precisa ajudar esses caras. Ele falou, eu lembro que ele falou assim a frase: ó, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. E eu já imaginei no coração dele, ele muitas vezes deve ter imaginado e pedido para pessoas fazerem aquilo e ninguém fez. Mas ele, naquela posição, naquele tempo que ele está, que é o tempo de hoje, ele pode fazer o que não fizeram para ele, ele pode fazer para o outro. Ele está sendo generoso. Olha que louco isso. Ele está aplicando a generosidade dele, um princípio, ele está aplicando no dia a dia dele. Então, o que ele gostaria que tivesse um dia feito por ele não fizeram, mas ele fez. Ele foi lá, pegou pro cara, falou, pô, vem cá, e pegou os doces do cara, falou, ó, tô aqui, vou comprar tudo. Entregou, distribuiu pra galera do posto de gasolina, falou, tá aqui, irmão. E deu um dinheiro pro cara. Ele nem mostrou quanto ele deu de dinheiro, porque provavelmente ele deu muito mais do que valia, que era R$50 que valiam aqueles doces. Ele deu muito mais. Mas aquilo foi uma dose para aquele empreendedor, para aquele menino novo, na fase que ele tá, de viver. Ele viveu a generosidade de alguém. Entende? E com certeza isso ficou marcado na vida dele. Quando esse menino ele tiver o sucesso, ele alcançar o resultado, você acha que esse cara não vai fazer igual? Você acha que esse cara não vai replicar isso? Por quê? Porque a generosidade, por ser um princípio, ele nunca morre, ele nunca para. Ele é passado de geração em geração, geração em geração. Quando você deixa de viver os princípios, que inclusive os princípios da riqueza que te trouxeram, fizeram você chegar onde você chegou, o que acontece quando você para? Você segura na fonte, você deixa a fonte estancada e você se torna represa. E quando você se torna represa, a represa ela vai ficar com a água parada, vai vir o sol, vai secar, essa represa vai ficar seca e daqui a pouco não tem mais o que sair dela, entende? Então esse processo é um processo que você precisa entender. Então, viva o princípio da generosidade. Seja generoso no seu tempo. Hoje, se é o que você tem, investe o seu tempo em pessoas. Investe o seu talento. Qual que é o talento que você tem? Você é bom como bancário? Você é bom como contador? Você é bom... O que você é bom como advogado? Qual que é o teu talento, tua habilidade? Seja generoso, entende? Seja generoso com outras pessoas. Felipe, mas com quem que eu tenho que ser generoso? Com quem Deus colocar no teu coração. É só com os pobres? Não, quem disse que tem a ver com isso? Não tem a ver com a condição financeira das pessoas. Tem a ver com as pessoas que Deus coloca na tua frente e que você olha e fala assim, eu poderia ajudar essa pessoa, mas hoje eu não estou afim não.
eu poderia dar um tempo ali e explicar isso para ela, mas eu tô tão cansado que eu não quero explicar isso para ele não. Sabe? Isso é uma coisa que você tá vivendo muitas vezes. Muitas vezes passa pela sua cabeça. Você sabe que você poderia estar fazendo algo para ajudar alguém, mas você fala assim, você olha para você mesmo e o seu egocentrismo, seu egoísmo faz você não executar e não falar e não ajudar as pessoas. Isso é muito ruim porque você está deixando de viver o princípio da generosidade. E é um dos princípios que vai fazer você destravar essa questão financeira. Vai fazer você destravar a escassez. Vai fazer você destravar algo na tua mente que vai te levar até esse lugar. O lugar de alcançar esse lugar de riqueza. Esse é um dos princípios. Então seja generoso no tempo, no tesouro e no talento. E eu quero chamar alguém aqui que eu vou colocar na live. Vocês estão curtindo? Sim? Coloca aí os comentários. Vocês que chegaram agora, gostaram do fundo novo aqui? Esse fundo novo aqui é Organizações Tabajara. Vocês estão curtindo o fundo aqui? Coloca aí, o que vocês entenderam dessas chaves que eu coloquei? Felipe, você brinca, às vezes você fala sério, eu não entendo, você é meio uma incógnita, eu não sei se você é brincalhão, se você é sério, se você é 100% profissional nisso, vai falar sempre algo assim, ou se você está zoando. Eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito, gente. Eu sou um cara que eu brinco demais. Não parece, né? Mas eu entendi que existe um momento para todas as coisas. Agora é um momento de governo, né? Deixa eu chamar minha amiga Luciana aqui. E vocês vão conhecer um pouquinho dela, da história dela. Hello! Oiê, E aí, Lu, tudo bem? tudo bom? Tudo Por um ótimo. filtro que ninguém merece, né? Uma cara feia sexta-feira à noite. Que massa. Ó, deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. Sim, sim. Ótimo, massa demais. Gente, eu tô aqui com a Luciana. A Lu, eu conheci ela Foi onde que a gente conheceu? Foi em uma live? É, então, isso que eu tô achando super legal, porque eu conheci o Felipe numa live assim, né? Conversando com alguém. Eu não me lembro, acho que primeiro foi com a Rachel e depois foi com a Keila Neves. Assisti a aula a live que você fez com as duas. E aí naquela semana você foi desafiada, né? A dar uma mentoria e aplicar o princípio da generosidade que você acabou de falar, né? Compartilhar um pouco da sua história, como que você fez para sair desse lugar. E eu me conectei muito assim com a sua história, com o que você estava colocando ali. Eu falei, nossa, eu preciso aprender mais, né? Preciso me conectar para aprender mais. Foi assim. É Aí eu fiz verdade. a mentoria. Para quem não sabe, a Lu, ela é uma das minhas mentoradas, é uma aluna nossa. E Lu, eu queria que você contasse um pouquinho de como está sendo esse processo, porque eu trouxe algumas pessoas que são empreendedores já há muito tempo, né? E você veio de outro mundo, você vem do mundo parecido com o que eu vim, que era um mundo 100% focado numa profissão e era um mundo muito fechado, né? Eu vim do mundo bancário e você veio do mundo. Vou deixar você se apresentar. Eu trabalhei 12 anos, né? Na verdade, foram 17 anos no turismo. E os meus últimos 5 anos, assim, falando do corporativismo, vieram da aviação, né? Eu fui comissária de bordo durante 5 anos e eu decidi empreender por conta da maternidade, né? Eu falo que a maternidade ativou em mim coisas que eu queria, que eu era desde que eu era pequena, né? Que eu, quando era pequenininha, eu ficava vendendo lacinho de cabelo para as minhas amigas no colégio. Então, quem tem o espírito empreendedor, ele vai se descobrindo, né? Então, e aí eu passei por vários estágios, eu peguei toda aquela bagagem que eu tinha. Eu sempre trabalhei com o turismo corporativo, né? Então, atendia presidentes, diretores de grandes empresas aqui no país.
Eu já trabalhei também como coordenadora de eventos, então também já fiz eventos corporativos. E aí eu conheci meu esposo e decidi mudar tudo e entrei para aviação. E aí também era um outro mundo à parte, né? Outras descobertas. E aí quando eu decidi empreender, eu falei, eu vou usar a bagagem que eu já tenho para empreender em algo, né? Então, e aí também eu comecei a construir essa minha história com o marketing quando eu comecei a empreender. Porque lá em 2018, quando eu comecei a estudar mais sobre o marketing digital, eu já entendi que o mundo já não era mais como era antes, né? Que as coisas. Porque na aviação foi meio que assim: o tempo passou literalmente voando em 5 anos, né? E aí, quando você volta para o mercado. Eu entendi, né? O mundo corporativo já não é mais como era antes, que as pessoas fazem negócios ali somente presencial. Eu já senti essa necessidade de buscar estratégias digitais. Então, aí tem mais um monte de história. Então, eu vou deixar você ir perguntando para eu não só eu falar. Não, top demais. Eu gosto de escutar essas histórias e escutar a sua história é muito bom, porque assim, as pessoas às vezes acham que para você se empreender, para você ter resultado e para você tomar uma ação e atitude, você precisa vir dessa mentalidade. E nem sempre é assim, né? Então, quando eu conheci a Lu me chamou, eu fui desafiado uma semana, eu estava com o Paulo Machado, né? Eu Isso. estava com o Paulo Machado. Vocês, quem conhece o Paulo Machado, coloca assim, ó, hábitos. Escreve aí, o rei do hábito. Paulo Machado, ele me desafiou ali naquela live, eu abri uma mentoria, né? E eu falei, não, demorou, vamos fazer uma mentoria aqui. E eu fiz a mentoria e a Lu foi uma das pessoas que veio para participar dessa mentoria. E ali eu comecei a conhecer um pouco e aí eu apliquei aquilo que eu falei para vocês agora há pouco sobre o princípio da generosidade. Quando você vive, você aplica aquilo que você é muito gostoso porque as pessoas elas começam a viver uma ambiência, né? Eu até queria falar, Lu, você tá com o teu livro aí na mão? Putz, Fê. Ficou lá no escritório, eu esqueci de trazer, mas ó, é Você top, né, Fê? Vai. tá com Eu ele fui perto? desafiada também pelo Felipe. Cuidado se você encontrar o Felipe em algum lugar, que ele vai te desafiar. Eu fui desafiada pelo Felipe para escrever o livro em 3 dias. Eu demorei uns 10 dias, né? Na verdade, o livro já estava meio que pronto. E aí eu peguei aquele conteúdo, porque eu fiz um devocional de 31 dias com as mulheres. E eu já tinha aquele desejo no meu coração de escrever um livro. Mas eu jamais imaginei que eu ia conseguir escrever, né? E aí o Felipe falou: Não, você não tem desculpa. Aí eu falei: Meu Deus, por que que eu fui falar isso? Me lasquei. E passei madrugadas transcrevendo os áudios. E aí, quando você vê o jeito que você escreve é diferente, o jeito que fala é diferente do que escreve, né? Então eu tive que corrigir um monte de coisa e ainda tem um monte de coisa para corrigir no livro. Mas é muito legal. A mulherada. E o livro, justamente, o que me despertou a falar sobre esse livro foi entender, né? É sobre a mulher de Provérbios 31, para quem não conhece. Eu achava que era impossível ser a mulher de Provérbios 31. E o Espírito Santo ele me incomodou muito para ir mais profundo em cada versículo. E a mulher de Provérbios 31, ela é um exemplo de uma mulher empreendedora, que é possível sim você administrar o seu lar, ter um relacionamento com seu esposo, cuidar dos seus filhos, cuidar da comunidade, fazer obras sociais, cuidar de outras pessoas e ainda assim empreender e ter sucesso nisso. E tem chaves bem poderosas assim em Provérbios 31. E Deus foi me revelando essas chaves de uma forma muito profunda, é, muito sobre esse assunto, assim, sobre o que é ser essa mulher que Deus sonhou. E ele sonhou que as mulheres também eram mulheres empreendedoras. Então, bem legal você falar isso, Fê. Mas, então, assim, o que que é legal? O que que eu quero que vocês vejam aqui?
que dentro desse processo da generosidade, quando você é generoso e você se dispõe, às vezes você acredita que você não tem algo, ou que você não tem tempo, ou que você não tem talentos, ou que você não tem habilidade, ou que você até não tem tesouros, mas você tem tudo que você precisa para ser generoso e para viver a generosidade. Quando você começa a viver a generosidade, você se dispõe, como eu me dispus a ser generoso e a oferecer meu tempo, a ser generoso em ofertar o meu tempo para essa galera, o que aconteceu? Começou a ter um tempo de ambiência. Essas pessoas começaram a ter uma ambiência diferente. Eu lembro que a partir dali, Lu, eu comecei a te ver muito no ecossistema, né? Você começou a participar de muitas outras coisas, correto? Sim, sim. Comecei a me conectar com mais pessoas, assim, muito legal. E é muito legal, porque às vezes você acha assim, ai, não tem nada a ver, mas às vezes são coisas pequenas que vai te conectando, conectando quando você vai estar muito envolvida, assim, com várias pessoas. E é muito isso, a questão de ambiência e mentalidade. Mas uma coisa que você estava falando, Fê, sobre os princípios da generosidade, e até trazendo essa questão da sua mentoria, eu acho que um dos princípios mais importantes, né, é que as pessoas que desejam empreender ou que desejam fazer conexões, é você ter um coração ensinável, sabe? Você estar disposto a estar com a mente aberta para você aprender, absorver e aplicar aquilo na sua vida. Porque se você não tiver com esse coração aberto para receber das pessoas, você também não vai conseguir ser generoso naquilo que você carrega, sabe? Porque eu lembro uma vez que eu mandei um áudio para você e você chamou minha atenção, assim, porque eu acreditava, até se falou do livro, que eu jamais seria capaz, né? Que eu não era capaz, que eu era a pessoa mais improvável do mundo para escrever um livro. E esse livro, ele fala muito sobre quando Deus ele quer algo, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, ele nos capacita e ele nos dá revelação daquilo que ele quer usar a nossa vida para comunicar algo para as pessoas. E às vezes a gente precisa ter mentores e ter pessoas que nos despertem para esse lugar, sabe? Peraí, e você falou assim, ei, nunca mais fale que você é pequena, você é a imagem e semelhança do Criador. E aí você falou aquilo e aquilo meio que balançou. E aí, naquele dia, eu ouvi aquele louvor que fala o quanto Deus é grande, sabe? Eu não sei cantar, tá? Minha voz é péssima, sabe? Grande é o Senhor e muito digno, sabe esse louvor? E aí eu comecei a refletir nessa música na percepção de que eu sou imagem e semelhança do Criador. Que se ele é grande, por que eu me coloco nesse lugar de incapacidade? Mas a gente precisa ter pessoas que nos despertem para isso, né? E quantas pessoas que estão paradas, estão escondendo os tesouros que Deus colocou na vida delas, porque talvez não tiveram a oportunidade ainda de conhecer um Felipe, uma Luciana, ou seja lá quem estiver assistindo essa live, que tenha algo para despertar alguém também, né? Então, muito legal isso. Putz, olha só qual que foi a chave. Vocês pegaram aí? Um coração ensinável. Na inteligência bíblica fala que um coração contrito, um coração quebrantado, ele atrai o Senhor. Né? O Senhor ele não consegue não olhar por um coração contrito, um coração quebrantado. Um coração ensinável, ele deixa o orgulho de lado. O orgulho é uma das coisas que Deus abomina. Então, um coração ensinável é um coração que ele deixa toda a tua bagagem de lado para escutar pessoas que vão falar às vezes aquilo que ele já sabe, mas de uma forma, de uma linguagem mais simples. E ele pega aquilo e fala: uau, muito bom conhecer essa outra forma de viver, de enxergar essa situação ou de ver aquilo, enfim. Isso é muito bom. O coração ensinável, ele é a base para quem está no processo de crescimento, para quem está aprendendo, para quem está evoluindo, para chegar onde quer chegar.
Quais são os resultados? Né, eu estava conversando ontem, eu estava conversando ontem com o Felipe, não, hoje com o Felipe Sintra. Felipe Sintra é quem está cuidando da parte da aviação agora, né? É uma outra empresa que a gente tem aqui agora no grupo, que é de aviação. Ele tá começando agora um outro projeto novo, um projeto diferente, né? E aí ele já me ligou, mandou mensagem, olha que interessante. Ele falou, bom, eu preciso vender minha mentoria, meu curso, etc e tal. O que eu preciso fazer para entrar na plataforma? Ele está no meu ecossistema. Ele é um cara que está do meu lado, é o meu network. Eu falei, amigo, eu vou abrir aqui para você agora. Eu já mandei mensagem para uma pessoa, tal, já abriu ali, já fez o cadastro dele, ele já abriu a plataforma dele, já está colocando os cursos dele lá dentro, o curso que ele está gravando. E é rápido. Quando você tem acesso, quando você tem network, quando você gera valor um na vida do outro, o Felipão, ele gerou valor na minha vida, eu gerei valor na vida dele. E essa generosidade que tem a ver com essa geração de valor. Às vezes você vai ser generoso gerando valor na vida de alguém. E essa generosidade, ela vai abrindo portas para você, ela vai abrindo portas, vai conectando você, você vai indo para outros níveis, e esses níveis que você vai chegar são níveis mais profundos, como a Luciana falou. E olha que interessante, eu lembro que a Lu, ela não achava que ia conseguir fazer o livro, e eu tive que meter pressão nela. E uma das coisas da mentoria que eu vou fazer com todo mundo que for meu mentorado é meter pressão. Porque a teoria vocês já sabem. A Lu, você já sabia que você tinha que fazer, não sabia? Sabe? Só Mas, faltava fazer. é, Então, assim, o que a gente às vezes precisa? De alguém para nos colocar pressão. E às vezes a gente trava porque a gente olha para muitas opções e eu não sei o que eu faço primeiro. Precisamos de alguém para falar assim, ó, é aqui, ó, vai lá e faz. Então, assim, às vezes você precisa ter essa pessoa que vai te falar o que fazer. Às vezes você não precisa dessa pessoa. Mas o importante é você entender que nessa jornada, nessa fase de crescimento, de desenvolvimento, de caminhada que você está tendo, você precisa andar com pessoas. Você não pode fazer isso sozinho. O teu networking vai abrir portas, vai abrir conexões, vai te levar em ambiências. Eu lembro que eu trouxe toda a turma de mentoria que eu faço, eu trago o pessoal para vir passar um tempo com a gente aqui. E veio uma galera, né, Lu? Veio quase todo mundo da turma veio. O é. pessoal veio, passou o dia com a gente, conheceu a box. Vocês conheceram a box também, né? A gente foi lá, muito legal, muito legal. Conheceu a box, participou, conheceu outras pessoas, teve a oportunidade de falar com outras pessoas. Então, tudo isso faz parte do processo. Tudo isso é importante. E aí, isso o que, que acontece? Você encontra outra pessoa, você faz network com outras pessoas, você começa a acompanhar outras pessoas, você é chamado para fazer palestra, você começa a ir nos eventos, e daqui a pouco você está envolvido em tudo, e essa ambiência abre portas. Às vezes você tem uma habilidade, e a Lu, ela, olha que interessante. O que, que me atraiu muito na forma como eu comecei a me aproximar da Luciana? Na live que eu fiz, ela começou a gerar e-books, né, Lu? Ela Foi. começou a fazer. Ela, foi qual? Foi o Take Action? Não, foi na mentoria. Foi na própria mentoria? Foi. Mas Na- você acabou a mentoria e eu fui anotando tudo. Aí deu meia hora que tinha acabado a mentoria, eu mandei lá no grupo. Você falou, meu Deus, como que você fez isso em meia hora? E eu peguei umas fotos, editei, fiz uns negócios malucos lá. E você falou, nossa, que massa. E aí eu fazia isso em todas as mentorias, porque tinha uma galera que às vezes não conseguia entrar para estar ao vivo com a gente, né? E aí eu pensei, eu falei, poxa, é uma forma, às vezes, de compartilhar o conteúdo, da gente poder tirar dúvida, poder discutir ideias ou reafirmar algo que às vezes você fica ali tão conectado, você entra no flow ali da mentoria, e aí às vezes a gente acaba esquecendo de alguns pontos que são relevantes para a gente refletir depois. Eu falei, não, tem que ter um e-book, até para mim, sabe? Eu falei, não, tem que fazer isso. Eu mandei falando, nossa, que legal. Aí eu não sei se você chegou a usar com as outras turmas, ou os Não, eu, e-books, como que eu foi? usei. Eu usei, porque assim, eu uso você como exemplo agora. O que acontece? Olha que doido. Você gerou valor naquela época, você gerou valor para mim, e aquilo me surpreendeu, porque eu não esperava. Olha que interessante. O tal do over delivery, o tal do você surpreender alguém. Eu não imaginava que você ia fazer aquilo. Quando você fez aquilo, aquilo me chamou tanta atenção que em qualquer lugar que eu fui no ecossistema,
Eu falei, gente, vocês já tiveram essa sensação? Alguém da mentoria de vocês já entregou um resumo em 30 minutos depois de vocês terminarem? E o pessoal, não. Eu falei, cara, tem uma mentora. Todo mundo falou, meu, quem que é ela? Eu quero que ela seja minha mentorada também. Porque eu quero ver isso, eu preciso disso. E olha que interessante. Se a Lu ela quisesse investir nisso, ela ia começar um novo produto dela e ia começar a fazer um monte de coisa. Porque, assim, é uma coisa que chama atenção. E agora, toda a mentoria que eu dou, eu falo da Lu. A Lu, agora, o que aconteceu? Ela deixou um legado. Olha que doido. Ela não deixou uma herança, ela deixou um legado. Em todo lugar que eu for, eu vou ter uma história para contar. Isso tem a ver com história. Você tem que aprender a deixar o teu nome gravado nas histórias. Como que eu gravo meu nome nas histórias das pessoas que passam por mim? E a Lu, ela fez isso. Ela gravou o nome dela. Agora, toda vez que eu vou falar de mentoria, toda vez que eu vou fazer mentoria ou que eu estiver falando com algum outro mentor, eu vou sempre lembrar dessa história. A história onde, na minha mentoria, depois que eu terminei a mentoria, tinha uma aluna e essa aluna, ela transcrevia tudo e mandava um arquivo da mentoria todo bonito, todo bacana, todo desenhado lá. Eu achei muito massa aquilo. E isso Que ficou legal, gravado. Então, que assim, legal. é muito bom, viu, Lu? Foi muito legal, muito bacana. E isso me trouxe essa memória. E essa memória, ela vai perpetuar por muito tempo. Então, é interessante quando você vive isso, quando você entende. E olha que legal, a Lu, ela estava num processo, ela estava num processo onde ela estava voltando a empreender com algumas coisas. E tinha algumas dúvidas. E hoje, Lu, como é que tá isso para você? Agora, a minha pergunta, como é que tá depois desse tempo que a gente passou? Como que as coisas estão andando, as coisas estão caminhando? Você conseguiu achar um norte? Como é que tá isso? A gente sim, eu tô caminhando, tô buscando. Eu acho que, como eu falei, a gente tem. Um dos princípios que eu tenho é o ter o coração ensinável. Então, eu tô sempre buscando outras pessoas que às vezes já percorreram um caminho que eu quero chegar e eu busco me conectar com essas pessoas para aprender algo, né? Para evoluir e às vezes até para compartilhar, para trocar. Eu acho isso muito importante. Então, assim, nossa, depois da mentoria, é mais ativo, né? A prospecção de clientes. Eu tô dando uma mentoria também, hoje é uma mentoria individual para uma dona de uma loja, ela abriu a loja dela, acho que foi em dezembro. Então, eu estou ajudando ela a estruturar não só a parte do marketing, mas toda a parte estrutural da empresa dela também, porque assim, como que ela vai vender algo que ela não tem uma base formada, né? Então, ensinando princípios para ela, já faz quase 2 meses que a gente está nesse processo de mentoria, acho que eu tenho uma última reunião com ela. Fiz o livro, novos clientes, novas pessoas. A gente também começou, o meu esposo começou a me ajudar também. Nós fizemos um lançamento do zero, então, além da Uau! parte de social media, a gente fez um lançamento para uma personal trainer. Então, a gente estruturou todas as fases do lançamento, a gente auxiliou uma outra pessoa também que, por conta das conexões que a gente fez, é, a gente fez uma imersão com a Tamires, que é a gestora de lançamento do Pablo, com o Thiago Rocha e tal. E aí a gente conectou com uma moça lá e a gente ajudou no processo do último lançamento dela também, fazendo gestão de tráfego. Eu ajudei ela nas copies, né, de que ela ia mandar, dos e-mails, dos designs. Então, assim, a gente, é como você falou, a gente está num caminho, a gente ainda está num processo, a gente tem um norte, sabe onde que quer chegar, mas a gente está trilhando, né? Porque um dos princípios, assim, que a gente aprende dentro da mentoria, e isso eu acho que era uma dificuldade minha, às vezes a gente quer que as coisas grandiosas aconteçam do dia para a noite. E não é assim, é um processo, é uma construção.
Só que a gente tem que ter uma visão da onde que a gente quer chegar e a gente ir construindo isso em passos, porque senão a gente vai sempre se frustrar, né? Então, a gente está buscando esse lugar, mas assim, do lugar que eu estava para onde eu tô hoje, nossa, já evolui muito, né? E assim, é só o começo, não é o meio e também não é o fim, né? É só o começo de algo que eu quero que seja ainda mais exponencial, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas e em todas as áreas assim que eu puder ajudar, né? Tô totalmente aberta para isso, né? Para poder usar, é muito o que você falou, né? Usar todo o conhecimento que eu construí, que eu adquiri nesses últimos 4 anos para aplicar nos meus negócios, seria muito egoísta da minha parte guardar isso no bolso, ou até mesmo jogar isso tudo fora e partir para uma outra coisa. Não. Quando a gente pega todo esse conhecimento e a gente ajuda outras pessoas a construírem ou reconstruírem algo, é muito mais gratificante, porque daí já não é algo que fica só pra gente, né? É o que você falou, a gente vai construindo um legado. E é até legal você falar isso, só para concluir, que uma das coisas que eu sempre tive em todos os lugares que eu passar, em todas as pessoas que eu conectar, eu quero deixar algo no coração dessas pessoas, sabe? Eu quero Uhum. deixar. Talvez elas podem até não lembrar do meu nome. E eu acho que aí é o grande segredo do legado. Porque o legado não é sobre a Luciana, mas sobre o que a Luciana fez para o Felipe. Porque eu poderia ser só mais uma Luciana na mentoria. Mas o que diferenciou não foi a Luciana, foi o que a Luciana fez. Então, às vezes são coisas que para a gente parece ser muito simples, mas que toca a pessoa de uma forma muito profunda, sabe? E aí um princípio que eu sempre tive, às vezes coisas simples em deixar que as pessoas se lembrem daquilo que eu fiz. E cara, tem muitas histórias assim que eu encontro a galera e tenho esse feedback. Então é muito legal você falar isso. Muito Confirmar algo que legal, muito ficou no meu massa. coração. Eu quero indicar todo mundo para depois aqui, ó, segue a Lu lá no Instagram dela e a Lu ela vai deixar essas pílulas, esses códigos, essas histórias, porque a história é legal a gente escutar. Eu lembro quando eu escutava a minha avó, era criança, a gente se reunia da criançada e ficava escutando as histórias da avó. A história é bom, a gente gosta de escutar a história, né? Então, aprenda a escutar a história. Você que está aqui, aprenda a escutar. E você que já aprendeu, aprenda a contar agora a história. Comece a contar suas histórias. Comece a contar suas histórias que pessoas vão parar para escutar, entende? E a sua história é um rio que flui. E esse rio ele vai matar a sede de um monte de gente que está precisando. Galera, ô Lu, foi muito bom. Muito obrigado por você estar aqui. Foi assim, muito massa. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Luciana aqui? Manda aqui, deixa eu ver. Eu que Vocês viram agradeço, que. viu? A Olha, oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi. Só 1% do que eu aprendi com o Felipe. olha só, depois vocês deixem aqui os códigos, as chaves que a Lu deixou, muito massa aqui. O coração ensinável para mim foi a chave principal de hoje que a Lu trouxe para nós. E eu quero lembrar a todos vocês que semana que vem a gente vai ter uma semana muito massa. Fala, seu João. Ô, João, falei de você agora há pouco aqui, amigo. Eu ia ensinar a galera aqui, ó, fazer os truques que você faz, amigo. O João, para quem não sabe, o João, ele tá com a gente aqui no Mais Novo Jovem Ogiva. Tá no nosso projeto. João, eu vou ensinar você, amigão, como fazer essa iluminação que hoje é assim, a ficar assim. O João, ele faz esse tipo de vídeo. Depois vocês vão lá no Insta dele também. Ele tem umas coisas bem legais que ele faz. E eu fiz essa luz aqui pensando em você hoje, João. Show de bola, gente. Manda as perguntas aí. Ó, vou entrar em contato com a Lu. Ó, Lu, já tem gente que vai entrar em contato com você aqui. Legal, pode Como, me chamar. como a Michela perguntou assim, como foi escrever o livro em 3 dias?
Ó, vou Foi corrigir. desafiador ou não? Foi pressão ou Não, vou não? corrigir a Mi, que foi, na verdade, foram 10 dias. Mas é totalmente possível escrever um livro em 3 dias, tá? E eu aprendi muito. Na verdade, o meu livro, ele é uma autopublicação. Eu não tive ajuda de ninguém. Isso é um erro, porque se eu tivesse tido... Mas, na verdade, assim, ó, não é um erro. É porque, assim, eu participei do lançamento dos 300 e a gente tinha um prazo para entregar, né? E eu queria participar disso. O meu livro foi selecionado lá dos 300. O pessoal da Elise e do Pablo. E aí, eu comecei a procurar a galera que estava entrosada aí para esse lançamento. E o pessoal, tipo, não vai dar, não vai rolar, não vai dar tempo. Eu falei, não, eu não aceito essa resposta, eu vou escrever o livro e eu vou participar dos 300. Eu dei os meus pulos, dei o meu jeito, passei. Eu acho assim, quando a gente quer uma coisa, a gente não fica dando desculpa, né? É o take action, né, Felipe? A gente vai lá e faz, a gente para de procrastinar as coisas, porque a gente tem um propósito maior, porque a gente tem um prazo, a gente tem um deadline para entregar as coisas. E aí também quando não é algo que é sobre a gente, mas sobre o próximo, a gente vai lá e faz o negócio acontecer. Mas tem várias chaves aí que se ela quiser saber mais, ela me chama lá no meu direct e a gente conversa e eu explico para ela. E aí eu Boa, conto alguns segredos aí para. boa, Márcio. A outra pergunta é: qual foi a virada de chave de sair do conforto de ser governada e se tornar governante? O pessoal fala de governar e governante, assim, governada você trabalhava para alguém, né? Você trabalhava lá, você era moça, né? Aí Isso. depois você saiu e começou a empreender. Qual foi a virada de chave? Na verdade, a maior virada de chave foi o meu filho, né? E é muito sobre essa questão de legado. Eu sempre tive isso muito forte. Eu não queria que outras pessoas construíssem mensagens, conteúdos nele diferentes do que eu acredito. E aí eu pensava assim, qual a referência de família que o meu filho vai ter? Né? O meu marido é piloto de avião também, e daí eu falava assim, meu, uma hora o pai vai estar num lugar, outra hora a mãe vai estar em outro lugar, uma hora vai estar na casa de uma avó, na casa de outra avó, com a babá. Não é isso que eu quero para o meu filho, sabe? E aí eu pensava também assim, isso é muito legal falar. Mais uma vez sobre o princípio dos 3 T's. Poxa, eu tenho tantos dons, tantos talentos, tem tanto aprendizado, foram 17 anos nisso, de experiência. Eu acredito que eu posso ajudar outras pessoas nisso, né? Porque eu comecei a empreender, a minha primeira empresa foi uma agência de viagens. Então eu falava assim, não, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso que outras famílias experimentem o que eu experimentei. Então, assim, a virada de chave do empreendedorismo é propósito, né? É você saber que você faz algo. Também fala muito sobre essa questão do governo, né? Você faz algo pelos outros, por você mesmo e pela sua família, né? Então você assume essa posição. Não, eu carrego algo dentro de mim e eu preciso que outras pessoas também tenham acesso a isso, que outras pessoas que usufruam daquilo que eu sei. Acho que é um pouco disso, assim. Massa demais. Topzera. Quem quiser saber mais, vai lá no perfil da Lu, segue ela lá. E, Lu, muito obrigado pela tua presença aqui. Galera, semana que vem tem mais. Semana que vem nós começamos, mas eu vou passar os 4 passos para você transformar ideias em negócios lucrativos, tá? Mas, Felipe, como que a gente vai fazer isso? Semana que vem a gente conversa, tá bom? E esse final de semana, se tudo der certo, eu vou estar aqui com vocês também para fazer live. Não tenho live programada esse final de semana, mas a gente vai se encontrando, tá? Nos stories, no feed, a gente vai estar por aqui. Manda no direct, se sentir saudade, meu amigo, desse nosso encontro aqui, você fala, Felipão, volta, hashtag volta, que eu volto aqui, a gente se encontra, fechou? Gente, tamo junto, até depois do fim. Lu, muito obrigado, muita paz, saúde e prosperidade para você e para sua casa, viu? Amém para vocês também. Dá um abraço aí na Simone e no Rafael.
Pode deixar, docinha, assim tá lendo teu livro. Olha que massa. A Lu ainda presenteou a minha esposa com o livro dela. E a minha esposa leu. Todos os livros que ela ganha, ela lê. Ela tá lendo. É que é uma porção diária, né? Ela tá lendo ali todas as porções. Muito massa, gente. Tamo junto. Até depois do fim. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Aí não esqueçam de colocar o post de vocês. Qual foi a chave que você pegou aqui hoje? Qual foi a dica? Qual foi o código que você caçou aqui, que você pegou e que fez a diferença para a sua vida? Tá bom? Valeu, tchau, tchau.